Agora sim, iniciando a gravação da nossa quinta aula, eu vou compartilhar os slides. Você já consegue visualizar os slides? Amém. Sim. Então, meus queridos, nessa quinta aula de hoje, nós vamos falar sobre bases bíblicas do aconselhamento. Se ele é um aconselhamento cristão, é por logo de se entender que ele é pautado na palavra de Deus. É interessante que na primeira aula, não sei se os irmãos se recordam, nós falamos um pouco sobre a diferença entre o conselheiro cristão e entre o psicólogo, né, o terapeuta. Nós falamos um pouco sobre essa diferença e nós apresentamos que o terapeuta, ele tem o compromisso com a sua ética, com o seu manual de ética, e ele tem que cumprir algumas tarefas nesse sentido. E algumas coisas ele não pode fazer porque o seu manual de ética não lhe permite. Então, por exemplo, ele não pode se aproximar intimamente da pessoa que ele está atendendo, ele não pode impor a ela as suas regras de fé, ele não pode impor a ela o que é a sua visão teológica de sua vida religiosa. Muito pelo contrário, ele tem que ser imparcial e atender a ela de acordo com a que a ciência lhe diz, conforme ele aprendeu na sua, no seu curso de psicologia, no seu curso de psiquiatria, depende de qual terapeuta estamos aqui falando, e ele tem um compromisso ali com o seu manual de ética e com a ciência. Ele não pode fugir de algumas bases. Da mesma forma, nós como conselheiros cristãos, nós também temos um manual. Nós também temos um livro que ele nos conduz, ele nos direciona como que nós devemos conduzir ao nosso aconselhamento. Esse livro é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso grande manual. A Bíblia é autoridade no aconselhamento cristão. Por quê? Por que que vocês acham, ou vocês acreditam que a Bíblia ela é autoridade no aconselhamento cristão? Existe algum questionamento concernente a isso na mente de vocês? Aqui eram duas perguntas, né? A Bíblia é autoridade no aconselhamento cristão? Sim ou não? E por quê? O que que vocês acham? Quem gostaria de opinar um pouco sobre isso? O Wilson, eu acredito que sim, Uhum. e eu acredito que a fonte de autoridade da Bíblia repousa no fato de que, antes de ser a palavra dos apóstolos, né, a palavra de Paulo, a palavra de João, ela inicialmente é a palavra de Deus, né? Então a fonte de autoridade eu acho que deriva disso. Interessante, muito bom. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Professor, À vontade, irmão Jerry. lembrando também aquele princípio básico, porém importantíssimo, de que o aconselhamento ele ocorre entre dois cristãos. Você bem ensinou a gente que quando nós temos uma conversa, mesmo que haja algumas lições bíblicas com alguém que não é crente, é um pré-evangelismo ou evangelismo em si. Já como o aconselhamento cristão é feito sempre com dois cristãos, então nada mais lógico que a própria Bíblia ser a autoridade deste aconselhamento, porque é a nossa regra de conduta e fé. Bom, muito bom. Duas respostas muito boas que se completam muito bem. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tem algum ponto, ou discorda, tem algum ponto diferente? Irmãos, nós estamos aqui para aprendermos juntos, e esse é o momento que vocês têm liberdade de fazer as suas opiniões, ou até mesmo fazer um outro questionamento em cima do que foi apresentado. Todos concordam com o que o nosso irmão Jerry e com o nosso irmão Williams apresentou?
apresentaram, né, na verdade. Sim. Amém. Então, a Bíblia é autoridade no aconselhamento cristão? Sim. Porque ela é autoridade na vida do cristão. Quem é autoridade na minha vida? Existe até algumas complicações, é que eu vou falar com muito cuidado, e eu peço que os irmãos me entendam, né? Se tiver alguma dúvida, pode questionar, e eu vou tentar explicar melhor novamente para os irmãos. Existem algumas pessoas que elas não têm a Bíblia como autoridade na sua vida. Essas pessoas, quando eu falo, eu quero dizer pessoas cristãs, tá? Existem muitos cristãos que eles não têm a Bíblia como autoridade. E eles não a têm na sua forma de pensar. Não estou nem dizendo na sua forma de obedecer. Porque em obedecer à Bíblia, como todos nós somos falhos. Todos nós. Né? Nós já aprendemos que nós nos esforçamos para praticar o bem, mas o mal nós já somos fáceis em cumprir. Mas muitos cristãos, eles não têm a Bíblia como autoridade cristã no seu modo de pensar. Eles têm, muitas das vezes, uma pessoa como autoridade. Então, algumas pessoas acreditam que o Papa é a sua autoridade cristã. Outros cristãos acreditam que o seu pastor é a sua autoridade cristã. Outros acreditam que o bispo, que o seu líder de conexão, que o líder de jovens, ele é a sua autoridade. Ele é autoridade sobre a vida dele. Mas, em nenhum momento, a Bíblia nos fala isso. A Bíblia não nos mostra isso. Mas, irmão, isso está me dizendo que eu posso ter a total liberdade de desrespeitar o meu pastor? Não, mas não estou dizendo isso. Tá? Quero deixar isso bem claro. Mas eu estou dizendo que a autoridade sobre a nossa vida é a palavra de Deus. A mesma autoridade que está sobre a minha vida está sobre a vida do nosso líder de conexão, está sobre a vida do pastor, está sobre a vida do bispo, está sobre a vida de todos os irmãos da igreja. É interessante que a gente tem muito essa visão de... Algumas pessoas ensinam até errado essa questão de autoridade espiritual. Não, mas você tem que respeitar as autoridades. Espera aí, irmão, a Bíblia fala de autoridades. Mas na maioria das vezes que ela fala de autoridades, ela está falando de autoridades de governos humanos, e não de autoridade espiritual como pessoa, como ministério. Mas, irmão Wilson, não existe, então, uma hierarquia na igreja? Você está dizendo isso? Não, não estou dizendo isso. Existe, sim, uma hierarquia na igreja, mas é uma hierarquia funcional e não de poder. Existe uma diferença muito grande nisso. É uma hierarquia funcional, mas todos estão dentro dessa função servindo a igreja. O músico serve a igreja com o seu dom de tocar o seu instrumento. O pastor serve a igreja com o seu dom de pastorear a igreja, trazer a palavra do Senhor, a doutrina santa do Senhor, trazer os conselhos, trazer as orientações, trazer o cuidado. Ele está servindo, ele não está exercendo a autoridade de mandar em ninguém, de obrigar ninguém, de ser o guru espiritual das pessoas. Mas muitas pessoas têm um pastor ou uma outra pessoa como seu guru espiritual. E nós também, como conselheiros, muitas pessoas têm um conselheiro como guru espiritual. Irmãos, nós não estamos aqui para ser guru espiritual de ninguém. E não devemos ter ninguém também dessa forma. Quantas pessoas são enganadas por ventos de doutrinas e várias igrejas porque ele tem aquela pessoa. Não, porque aquele ali é um santo homem de Deus. Aí você não é, irmão? Você não é um santo homem de Deus? Está fazendo o que aqui, então? Você não é uma santa mulher de Deus? Você é. Porque a Bíblia diz que em Jesus nós fomos santificados. Não somos santos pelas nossas próprias atitudes, por nossas próprias ações, porque nós não temos capacidades para isso. Mas em Cristo nós somos santificados. Então você é um santo, você é uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus, em Cristo Jesus. Não importa se você se converteu ontem ou se você é o pastor da igreja. Todos nós somos o quê perante Deus? Temos a mesma posição, a posição de sacerdotes. Como está lá em 1 Pedro capítulo 2. Vós sois sacerdócio real, igreja eleita, nação santa,
povo adquirido. Olha que coisa maravilhosa. Para quem que foram ditas essas palavras? Para toda a igreja. Não importa qual é a sua função na igreja. As funções são dadas, né? Como diz a palavra de Deus, os dons são distribuídos a cada um segundo a vontade de Deus para melhor servir a sua igreja. Então, o dom que a irmã Bárbara tem é o dom que Deus deu a ela para servir melhor a igreja. O dom que o pastor segundo tem é o dom que Deus deu a ele para servir melhor a igreja. Não é para mandar. Então, ninguém tem poder de autoridade sobre ninguém. A única autoridade que está sobre todos nós é a palavra de Deus. Então, isso é bom a gente deixar claro. Os irmãos conseguiram me entender o que eu quis passar. Então, ninguém vai sair desrespeitando o pastor, hein? Pelo amor de Deus, irmãos. Chega lá, o professor do NEP falou que eu não preciso respeitar, obedecer. Não estou dizendo isso, irmãos. Eu estou apenas esclarecendo que todos nós estamos aqui para servir. Que debaixo da autoridade bíblica, todos nós somos o quê? Pecadores regenerados. Ninguém é mais assim, sabe, como é que eu posso dizer? Ninguém é mais especial para Deus. Eu lembro de uma época em que eu venho de uma tradição pentecostal, e, irmãos, como as pessoas tinham uma visão diferenciada, achava que tinha algumas pessoas que eram mais queridas de Deus, que algumas pessoas eram mais próximas de Deus do que outras. Não, porque fulano ora mais, fulano jejua mais, Beltrano é assim, ó, pertinho de Deus. Eu também assim, a 2, 3 quadras de distância, mas fulano está pertinho de Deus, irmãos. Isso não existe. Deus, ele está perto de todos nós. Agora, é claro, à medida que nós nos colocamos mais em obediência à sua palavra, nós andamos mais de acordo com a sua palavra. Mas Deus não tem ninguém por mais querido ou por menos querido. Diz a palavra de Deus que todos nós estamos mortos em nossos próprios pecados, destituídos da glória de Deus, mas Deus escolheu nos amar. E Ele nos ama a todos, da mesma maneira. Não importa se você é um cristão que nasceu no chamado berço evangélico, ou se você se converteu depois de usar todas as drogas que você poderia ter usado nessa vida, Deus te ama do mesmo jeito. E nada do que você fizer ou deixar de fazer vai mudar esse sentimento de amor que Deus tem por mim e tem por você. Deus nos ama porque Ele nos escolheu amar. Os irmãos estão entendendo? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos seguir aqui. Então a Bíblia, irmãos, é a nossa autoridade, né? O verbo se fez carne e habitou, esteve entre nós. Olha que interessante esse versículo. Um versículo que fala da pessoa de Jesus, como verbo encarnado, mas essa primeira palavra que é verbo, irmãos, a palavra de Deus estava embutida ali também. A palavra de Deus, ela é o próprio Deus, em letras escritas em um livro para nós. Nós podemos dizer isso. O que eu e você temos fisicamente mais próximo de nós, de Deus, é a palavra de Deus. Não existe nada mais próximo de nós, fisicamente palpável de Deus do que a sua palavra. E Ele a deixou exatamente para ela ser o nosso manual de vida, nosso manual de conduta. E por que ela é autoridade para nós? Porque ela é o próprio Deus para nós, falando conosco. Quando nós lemos a Bíblia, é interessante que nós não somente lemos a Bíblia, mas a palavra de Deus nos lê e vai nos mostrando o quanto nós somos, quem nós somos e o quanto nós precisamos cada dia mais da presença de Deus e de fazer e exercer aquilo que o Senhor ele designou para que nós fizéssemos. Quanto mais lemos a palavra de Deus, mais nós somos transformados. Então nós não lemos a palavra de Deus, nós não estudamos a palavra de Deus, porque isso, como eu posso dizer, agrada a Deus. Porque Deus vai ficar feliz e dizer assim, olha que bonitinho, os meus irmãos, os meus filhos amados estão lendo a minha palavra. Não.
Para Deus, nada lhe acrescenta em glória, nada muda o quanto nós lemos ou deixamos de ler a palavra de Deus. Mas para mim e para a tua vida é uma mudança de transformação de vida, de nos transformarmos de criaturas totalmente terrenas em criaturas espirituais. É através da palavra de Deus que nós somos moldados, né? Tem essa expressão moldada na Bíblia dizendo, né? Nós somos moldados. E por que é tão importante ter esse tema hoje no curso de aconselhamento bíblico? Houve uma época, não sei quem aqui é, tem alguém aqui que é cristão aqui há mais de 20 anos? Sim, dá licença um pouquinho, professor. À vontade, irmã. A Zilda está solicitando para entrar, se pode entrar no grupo. Ela já está no grupo, não está? Ela já está? Tá, a irmã Zilda está aí já. Ah, então tá bom. Estou visualizando Mais de ela 20 aqui. anos. Amém. A irmã Zilda levantou a mão, quer falar alguma coisa, irmã Zilda? O senhor perguntou há quanto tempo, né? Se tem gente sim. aqui há mais de 20 anos. Então, eu levantei a mão dizendo que sim. Amém, 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 amém. Irmãos, então, quem assim como a irmã Zilda, como eu, o irmão Jerry, 33 anos, quem tem um pouquinho mais, quem viveu na igreja nos anos 90, ou ainda nos anos 80, vai entender muito bem o que eu vou falar agora. Irmãos, essas pessoas assim como eu, vêm de uma época em que havia muitos costumes na igreja que eram ditados como doutrina, em que todos seguiam. Por exemplo, a mulher não pode cortar o cabelo. Só deve se usar saia, não pode usar calça. Os homens têm que dar só de social. Não pode ter bateria na igreja, que bateria é do diabo. E vários outros costumes. Eu não vou dizer todos, porque os irmãos já estão entendendo a que ponto eu quero chegar. Sabe o que os cristãos que viviam na igreja nessa época faziam, irmãos? Simplesmente obedecia. Simplesmente obedecia. Não questionava o pastor. Entendia que o pastor estava ensinando a vontade de Deus e assim vivia e praticava. Às vezes, mesmo que batesse alguma dúvida assim, mas não, se o pastor está falando é porque é, e obedecia. O tempo passou e, como diz a música, eu sofri calado, e nós chegamos aos tempos de hoje. Irmãos, que tempos difíceis, que nós saímos de um extremo que não se questionava nada do que o pastor falava, para um tempo em que se questiona tudo. Principalmente os mais jovens. Mas por quê? Irmãos, nós temos que servir a Deus assim, 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 porque a Bíblia está mostrando assim, assim. Não, mas por quê? Não, mas eu entendo diferente. O irmão está dizendo aí, mas eu tenho um entendimento diferente do que você está dizendo. Irmãos, já se depararam com essa situação, com esses questionamentos? Você quer tentar passar a verdade bíblica para a pessoa, mas a pessoa simplesmente fala assim, mas por quê? Mas por que tem que ser assim? Irmãos, e começa a questionar, e a gente vai ficando numa situação que você começa a te faltar argumentos. Né? Já passaram por situação? Alguém já teve essa experiência? Se quiser comentar, fica à vontade. Oi, professor. Oi. Eu peguei boa parte dessa situação aí que o senhor acabou colocando aí, nos anos 80, meados dos anos 80, 90, né? Tinha alguns extremismos, que é o que o senhor colocou com relação, não pode cortar cabelo, não pode vestir roupa assim, o assado, né? E tinha também até a questões de instrumento que deveria ser tocado dentro da igreja, né? Sim. Bateria não pode, violão de 6 cordas não pode, então era assim um negócio muito complicado. E hoje a gente está vendo assim um extremismo, como foi colocado aí, é o contrário, né? Onde o ser humano quer determinar o que ele deve seguir, o que ele deve fazer, como tem que ser, e às vezes é aí onde o pastor entra nessa situação, né? Que o pastor às vezes é colocado na parede, onde o determinado irmão, pastor, eu vou para a igreja, mas tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. Entendeu? Às vezes a pessoa não quer seguir a Bíblia, como nós estamos estudando, ele quer determinar como que ele tem que seguir a vida, como que a família dele tem que seguir na igreja. É bem isso mesmo, irmão Ivanildo. E aí o que acontece, irmãos? Chega um ponto que nos falta argumentos. E aí, o que a gente faz, irmão Wilson? Quando eu estou diante do aconselhamento e eu preciso
falar para a pessoa, mas a pessoa não quer ouvir, ela começa a questionar tudo que eu falo, irmãos. Tem uma frase muito poderosa, eu falo que é a frase mágica, que você vai poder usar para qualquer pessoa durante um aconselhamento, se você estiver fazendo aconselhamento bíblico. É dizer o seguinte: por quê? Porque a Bíblia diz. Pronto. Acabou, irmãos, fim de conversa. Mas por que assim? Porque a Bíblia diz assim. Irmão, mas por que eu não posso ter uma relação sexual antes do casamento? Porque a Bíblia diz que relação sexual antes do casamento é fornicação. E ponto. Porque se eu entendo que eu sou cristão, sou servo de Deus, e a pessoa que eu estou aconselhando, ela é serva de Deus convertida para a salvação, bom, o Espírito Santo vai convencer ela do pecado. Se ele não convencer através do que a palavra de Deus diz, eu não posso fazer mais nada. Amém? Irmão Jerry, por favor, pode falar. Professor, essa questão do extremismo ela é muito interessante. Eu tenho duas situações que marcaram muito a minha vida. A primeira foi quando eu era ainda jovem, adolescente para jovem, e eu já tocava na igreja já. E à época, o Ronaldo Bezerra estava começando a fazer muito sucesso. Aquela música que todo mundo canta hoje, que é o És Tu. E aí tinha coreografia, do Eu Te Louvarei, te glorificarei, até todas as mãos. Na época, eu quase peguei banco por causa disso, eu e a equipe toda, uma coisa dessas. E a outra situação, é uma situação agora um pouco mais recente, acredito eu que ela já está mudando, mas antes também se associava muito as pessoas que eram tatuadas com pessoas que eram fora da lei, transgrediam a lei. Sim. Então isso acabava causando também uma situação muito complicada. Se a gente não tivesse uma paciência, mesmo um domínio próprio, sabe, de entender aquela situação, era um pessoal mais antigo que não estava gostando desse negócio de levantar a mão, com aquele medo de, vai ficar pentecostal, não sei o quê. Se a gente não tivesse a maturidade de entender, a gente tinha saído da igreja, mas não aconteceu, graças a Deus, a gente entendeu. Continuamos meio rebeldes ainda, porque a gente levantava a mão no mesmo jeito. Mas a questão da tatuagem foi algo que me marcou também, porque eu via que muitas vezes a pessoa estava mudando, a pessoa tinha aceitado Jesus, ali tinha transformação de vida mesmo, mas por conta da tatuagem, e às vezes, vamos ser sinceros, uma interpretação às vezes equivocada da palavra, aquilo ali causava, sabe, um incômodo ali, que quase se perdia aquela pessoa que estava chegando agora para Jesus, por conta desses extremismos. Sim, verdade. Muitas pessoas saíram da igreja, ficaram muitos tempos afastados da igreja, exatamente por conta de extremismos, né? Porque, irmãos, lembra que quem sobreviveu à sua juventude numa igreja durante os anos 80, 90, principalmente se fosse uma igreja pentecostal, que ela era uma igreja mais rígida, com usos e costumes, irmãos, eu tenho uma coisa que eu não tenho dúvida, é porque era salvo por Jesus. Porque você não podia assistir televisão, você não podia jogar bola, você não podia usar bermuda no calor de 35 graus, você não podia ir para a praia, não podia ir pra piscina, não podia fazer, não havia razão para existir. Mas a gente estava lá. Você não podia nem louvar o Senhor com a bateria, irmãos. Guitarra, então, meu Deus. Era tanta coisa que não podia, irmãos, que se a gente estava lá, porque, olha, irmãos, foi Deus mesmo, é que ele fala, foi Deus mesmo que nos segurou. Vou ouvir a irmã Isilda, depois a irmã Érica. Pode falar, irmã Isilda. Então, pastor, eu não vivi na década de 80 e 90 na igreja. Eu vivi a partir do ano 2000. Mas até hoje, a igreja em que eu vivi, que fui membro durante 10 anos, me mudei por causa de questão de mudança física mesmo, de local de residência, até hoje, lá é só piano e coral. Uhum. Entende? Então, lá, a mesma denominação, aqui, aonde eu moro agora, já tem bateria, já tem, né? Bermuda, pode ir de manhã e tal, por questão de ser... Não sei, naquela época, o legalismo era muito exagerado, exacerbado,
por falta Sim. de conhecimento dos pastores, e hoje em dia tem muito mais estudo teológicos e tal, interpretação, parari, paroró. Será que não era um exagero de legalismo? Sim, era um exagero de legalismo. E aqui eu não estou querendo nem dizer assim, irmão, nessa parte que nós estamos fazendo essa introdução, de dizer que as igrejas têm que mudar o que elas são. Por exemplo, tem igrejas que ainda têm seus costumes, não estou nem dizendo isso. Eu acho até bonito alguns costumes de algumas igrejas. E a Bíblia nos orienta que até que alguns bons costumes devem ser preservados. Eu acho que até alguns costumes, irmãos, por exemplo, os costumes de vestes. Você instruir a pessoa a usar determinadas roupas para o culto, eu acho até bonito, porque você evita certos exageros para o outro lado, que é até constrangedor, né? Mas você dizer que isso é pecado, vai enviar, a pessoa vai para o inferno por conta de uma roupa, é outra questão, né? Mas o que eu estou querendo trazer mais aqui é a questão de como as pessoas eram mais obedientes e questionavam menos a palavra, né? Do que se questiona hoje, né? Hoje nós somos muito mais questionados. Apenas trouxe um pouco porque isso nos faz trazer a memória, nos traz um pouco de nostalgia, nos faz lembrar desse tempo. A gente riu um pouco com isso também, né? A gente aprendeu, e a irmã está super certa, é isso mesmo. Havia muito legalismo por falta de conhecimento, né? O irmão Jair trouxe o exemplo da tatuagem, por exemplo, como existem vários outros exemplos, porque lia algumas passagens isoladas da Bíblia e tomava algumas decisões acreditando que aquilo era doutrina para nós, né? E com o conhecimento isso melhorou muito. Mas ainda existem muitas igrejas que são super tradicionais em seus costumes ainda, e amém, deixa eles lá, né? Nós somos libertos por Jesus, graças a Deus. Irmã Érica, por favor. Não, eu me lembrei de uma situação, pastor, que quando eu era jovem, né? Eu estava fazendo a formatura do terceiro colegial. Aí eu convidei, que nós éramos todos amigos da igreja, ele era do louvor, né? Um amigo que era do louvor, para ser meu padrinho na formatura. E aí ele foi, né? Gostou do convite e tal. E aí depois teve o baile. Aí o que aconteceu? Nesse baile, tinha música secular. E era bem naquela época do funk, que começou o funk do Tigrão. E aí tomou uma proporção que muitas pessoas que era da igreja, dançaram a música, e o pastor ficou sabendo. E aí o pastor tirou ele do louvor. Aí, assim, hoje, acho que não sei se foi uma advertência, né, para ele, né, e para todo mundo, porque aí depois ele falou na igreja, assim, esculachando todos os jovens que a gente dançou funk na formatura. E falou na igreja, assim, foi super constrangedor para todo mundo. Teve até adolescente que saiu da igreja, tudo, né? E hoje, e assim, o mundo dá voltas, né? E hoje essa pessoa que foi meu padrinho, hoje ele é pastor, muito conceituado, com uma igreja com muitos membros também. Então, para a gente ver, né? Que coisa assim, não tem nada a ver, né? A não ser que você se deixa levar e sai, né? Da igreja, sai da palavra. Mas foi coisa do passado. Eu sei que hoje acho que ainda levaria, acho que talvez uma advertência, né? As pessoas não podem, mas esse irmão, ele nem dançou funk. Mas ele foi penalizado. Porque acho que chegou no ouvido do pastor e aí falou que todo mundo da igreja dançou funk na formatura. Então foi bem constrangedor. Aí eu lembrei dessa situação agora. Irmão, isso é fato. A gente pode lembrar de situações constrangedoras aqui, irmão. A gente vai começar a fazer listas aqui que vai enorme. Eu lembro assim, de situações de diáconos que iam até a quadra para ver se tinham jovens lá da igreja que estavam jogando bola. E se tivesse, aí já trazia para a reunião e já era disciplinado, né? Tirava da comunhão da igreja esse jovem. Gente, irmãos, tanto absurdos que eu já presenciei, mas vamos para lá, vamos seguir aqui o foco da aula. Por que eu trouxe isso? Para trazer exatamente que, assim, quem viveu essa geração questionava-se menos, até por conta da falta do conhecimento. Hoje nós estamos numa geração que, até por estarmos na era da informação, que é fácil você obter informação, mas conhecimento é outra coisa, que uma coisa é eu ler aqui um título e outra coisa é eu estudar referente àquele título. Então as pessoas se acham que elas conhecem tudo. A gente percebe isso muito nas discussões de Facebook,
São vários cafés filosóficos que todo mundo é especialista em tudo e ninguém sabe de nada. Todo mundo se julga médico, se julga doutor, se julga cientista, se julga... É sábio em tudo, conhece de tudo. Porque viu uma coisinha ou outra no Google, uma matéria ou outra, assistiu um videozinho, um documentário na internet, ele acha que ele já fez um pós-doutorado de faculdade, mas pós 8 anos, para ele falar daquele assunto. E isso também vem para a igreja. E as pessoas, elas questionam muito. Então, muitas das vezes, durante um aconselhamento, quando a gente estiver aconselhando, e te faltar argumentos, e você vê que a pessoa está questionando demais porque ela quer justificar o erro dela, ela quer continuar no erro, e ela questionar muito por quê, você pode simplesmente citar o versículo que você vai aconselhar e dizer, olha, porque a Bíblia diz assim. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, sobre o casal jovem, que é cristão, e hoje no mundo é muito comum, né, a pessoa ter relação sexual antes do casamento. Para o mundo é uma loucura você dizer que um jovem vai preservar a sua virgindade até os seus 20, 25 anos, e mesmo dentro da igreja, são poucos os jovens que conseguem preservar a sua virgindade para o casamento, o homem para a sua esposa e a moça para o seu esposo. E como convencer que a Bíblia está certa e não o que está sendo regado no mundo, não o que está sendo direcionado pela vida diária está certo? É dizer, olha, porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que essa atitude, ela é pecado e é um ato de desobediência contra Deus. Então, porque a Bíblia diz, nós, a gente sempre se coloca na conversa, nós, como cristãos, temos que nos esforçar em obedecer a palavra de Deus. É importante sempre utilizarmos o nós e menos o você. Porque quando eu utilizo a palavra nós, eu estou me colocando junto com a pessoa que eu estou aconselhando, que tanto ela como eu temos as mesmas lutas e as mesmas dificuldades. Olha, nós dois lutamos contra o pecado todos os dias. Você pode estar lutando contra o pecado diferente do que eu estou lutando hoje, mas todos nós lutamos contra o pecado. Então, olha, nós precisamos nos esforçar em obedecer a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir que um de vocês abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Quem pode ler para a gente, por favor? Eu posso. Por favor, irmã Josi. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Texto maravilhoso. Ele está aqui no slide, mas eu faço questão de alguns textos que estão no slide para os irmãos abrir e ver na Bíblia, porque isso nos ajuda a memorizar. Isso nos ajuda a memorizar. Irmãos, esse é um texto que nós não podemos esquecer. Nenhum cristão, mas em momento de conselheiro, nós não podemos esquecer. Por quê? Se nós estamos defendendo aqui que a Bíblia é autoridade para a nossa vida, esse versículo ele representa muito bem isso. Por quê? Porque ele diz que toda a Escritura, ela é o quê? Inspirada por Deus. Ou seja, ela não foi inspirada por homens. Que alguns defendem, não, mas escrever isso aí há 3.000 anos atrás, alguém se inspirou? Não, ninguém se inspirou, não. Ah, tiveram homens inspirados? Não, não foram homens inspirados, não. Foi um Deus inspirado que passou isso para homens que ele escolheu para escrever a sua palavra. Então, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E o que mais? Ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir e para instruir na justiça. Que justiça, irmão? Na minha justiça? É na justiça brasileira, na justiça americana, na justiça de Deus. Então, toda a Escritura. Então, esse texto defende exatamente a palavra de Deus. Ela é autoridade. Ela é uma revelação especial de Deus para a salvação daquele que crê na sua mensagem e tem a sua redenção. O ápice disso que é na vida, morte e ressurreição de Jesus. E é o Espírito Santo que ele ilumina a nossa mente e nos dá essa capacidade de enxergar isso. Porque para quem não tem o Espírito Santo, isso é loucura.
Como que você pode me dizer que um livro que foi escrito há não sei quantos mil anos atrás é a palavra de Deus? Aquele bando de gente ignorante, você quer me dizer... Não, é o Espírito Santo que ilumina a minha mente e a mente da pessoa que eu estou aconselhando, que esta palavra é a palavra de Deus e ela é verdade, o que dá nela expressa a vontade de Deus, o querer de Deus, e vai me orientar e vai direcionar a minha vida. E é interessante aqui, tem uma passagem aqui escrita aqui em cima, no último parágrafo, está escrito aqui, ali no slide. O conhecimento contido na Bíblia é necessário. Então, o primeiro ponto, o conhecimento na Bíblia é necessário para mim e para a tua vida. Só que ele diz mais, diz que ele é suficiente para conduzir o cristão pela fé a uma vida piedosa que glorifica a Deus. Ou seja, tudo que eu preciso está na palavra de Deus. Somente ela é necessária e ela somente é suficiente. Irmãos, por que é importante ressaltar isso aqui? Para nós não cairmos em ventos de doutrinas. Não, mas olha, a palavra de Deus tá, mas é importante também ventos de pessoas com revelações que são contrárias à palavra de Deus, com mensagens que distorcem a palavra de Deus, querer criar costumes e religiosidades, práticas religiosas para dizer que você precisa ter determinadas práticas para alcançar a sua salvação. Não. A palavra de Deus ela é necessária e suficiente para conduzir quem? Todo e qualquer cristão. Como? Através da fé. Então não é através de regras, é através da fé. Porque regras, elas podem ser cumpridas e descumpridas. Fé é o que transforma uma vida. Porque uma vez que eu tive fé, e o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A prova daquilo que eu não estou vendo, mas existe. É fé. Então, ou você tem ou você não tem. E é isso que vai fazer com que eu tenha uma vida piedosa. Então não é por medo. Então eu não vou obedecer a palavra de Deus por medo de ir para o inferno. Eu não vou obedecer a palavra de Deus por medo do meu pastor. Eu não vou obedecer a palavra de Deus por... Não. É por uma vida piedosa que glorifica a Deus. É uma recompensa de amor. Agora que eu tenho fé nesse Deus, nesse Salvador, que eu entendo que Ele me amou, e eu compreendo o que Ele fez, de tudo que Ele abriu mão para Ele poder me salvar, eu quero agradar esse Deus. Eu quero também devolver a minha vida em amor a esse Deus. O que eu posso oferecer a esse Deus que Ele já não tenha? Como é que eu posso recompensar tamanho sacrifício, tamanho amor? Devolver nesse amor, não tem outra maneira. Então, eu vou obedecer a palavra de Deus como um ato de amor, e não como um ato de medo. Então, quando eu estiver aconselhando, não é para eu aconselhar a pessoa a ter medo, não. Se você não obedecer, você vai para o inferno. Não, irmão, sabe aquele pregador de praça, que no pouco conhece a palavra de Deus? Não, não é isso que a gente está aqui para fazer. É a gente trazer a pessoa a essa vida piedosa que glorifica a Deus. Então, primeiro eu lembro que eu preciso ter uma vida piedosa que glorifica a Deus. E agora eu vou então ajudar alguém a se lembrar que precisa ter uma vida piedosa que glorifica a Deus. Como isso? Através da fé. Não é através de medo, não é através de imposição, não é através da autoridade de uma pessoa ou de outra. Não. É através da palavra de Deus. Tito, capítulo 1, verso 1. Peço uma pessoa que abra Tito, capítulo 1, verso 1. E aí, quem puder também, abrir a palavra de Deus em Salmo 19, do 7 ao 14. Segura aí aberta, por favor. Salmo 19, do 7 ao 14. Quem pode ler para a gente Tito, capítulo 1, verso 1? Eu posso, professor. Por favor, irmã Bárbara. Tito 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo,
para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Olha só que interessante aqui. Paulo, então aqui o apóstolo Paulo, ele coloca aqui, ó, servo de Deus, como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus, então, ou seja, um conselheiro, um homem cristão, para levar outros cristãos a quê? A fé. Então, não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a fé. E ao quê? Ao conhecimento do quê? Da verdade que conduz à piedade. Que verdade, irmãos? Essa aqui é interessante. Tem um texto muito interessante que muitas pessoas usam quando elas estão dando broncas em alguém, cristão dando bronca achando que está aconselhando. Ele fala, não, porque é verdade, isso é verdade. E a verdade que liberta, viu? Eu estou te falando isso porque a verdade liberta. Que a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Foi até bonitinho, citou o versículo bíblico. Mas qual verdade, irmãos? Que verdade? Qual é a verdade que liberta? Qual é a verdade que eu tenho que conhecer e que me libertará? Quem gostaria de opinar? Jesus. Jesus. Mais alguém? A verdade que contém a palavra de Deus. A verdade contém a palavra de Deus, muito bem. É interessante que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, ou seja, não é a minha verdade. Não é o que eu acho que é verdade. Porque a minha verdade ela é relativa. A sua verdade é relativa. A única verdade que é absoluta é a palavra de Deus. Por isso que o nosso conselho não pode ser pautado nas nossas experiências, mas pautado na palavra de Deus. Porque ela é inerrante. Eu posso errar. Eu posso ter atitudes que dão certo na minha vida, mas que não são certo para a vida do outro. Agora, a palavra de Deus sempre vai nos orientar a tomar as atitudes certas em toda e qualquer circunstância. América, você quer falar alguma coisa? Não? Os irmãos estão compreendendo? Porque muitas das pessoas, elas acham que, assim, que a verdade que liberta é qualquer verdade. Qualquer coisa que seja verdade. Irmãos, tem várias situações, várias coisas que são verdades, mas não causa libertação. Não traz libertação para ninguém. Eu dizer que uma pedra é uma verdade. Concordam? Eu dizer que madeira é uma verdade. Eu dizer que choveu hoje no meu lado de Mogi é verdade, não é verdade? Mas isso traz libertação para alguém? Isso não liberta ninguém. Qual é a verdade que liberta? Jesus. Conhecer Jesus, a tua palavra, essa é a verdade que liberta. Então, toda vez que nós aconselharmos, nós não podemos aconselharmos, temos que tomar cuidado de não cair no gatilho de usar as nossas experiências como referência para aconselhamento. Aí eu abro aqui um parênteses. Existem algumas experiências que podem até servir de exemplo, mas não como verdade. Então, as minhas experiências são verdadeiras para a minha vida, pelo que eu vivi. Mas verdade para o outro é só a palavra de Deus. Minhas experiências são minhas experiências. Você terá suas experiências. Pode ser que você tome as mesmas atitudes que eu tomei durante a minha experiência diante de uma situação semelhante à minha. E as coisas aconteçam totalmente diferente para você. Por quê? Porque a minha vida, ela pode ser um exemplo para a sua vida, mas nunca uma regra a ser seguida. A sua vida é um exemplo para a minha vida, mas nunca uma regra a ser seguida. A única regra que nós temos a ser seguida é Jesus. E ele deixou a sua palavra para todos nós, para nós entendermos o que é melhor para cada um de nós. Amém? Qual é o valor da Bíblia para o aconselhamento?
Qual será o valor da Bíblia para o aconselhamento? Vamos pensando e vamos refletindo aqui. Qual o valor da Bíblia para o aconselhamento? Quem achou Salmos, por favor, puder ler para nós? Salmos 19, do 7 ao 14. Amém, eu posso ler. Por favor. Eu vou ler na nova versão transformadora, pode dar uma diferençazinha da Bíblia dos Irmãos, mas a compreensão dela é bem bacana. Sim, sim, a compreensão dela é ótima. Pode ser. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. O mandamento do Senhor são límpidos e iluminam a alma. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que ouro, mesmo ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Amém. Deus abençoe. Que texto maravilhoso. Nós temos aqui, nesse Salmo 19, falando sobre a lei do Senhor, e nós vemos aqui uma poesia, só que uma poesia hebraica. É uma poesia diferente da poesia portuguesa a qual nós estamos acostumados. Na poesia portuguesa, nós temos o quê? Uma poesia de rimas, né? Geralmente uma palavra vai indo e uma frase acaba rimando com a outra. Sempre tem uma palavra no final da frase que rima com a outra palavra no final da outra frase. Na poesia hebraica, ela é diferente. Ela vem com uma, como é que eu posso dizer? Com uma poesia de paralelismo. É um paralelismo sinonímico, sintético, antitético, emblemático. Então, assim, o que ela faz? Ela não faz a questão de rimas de palavra, mas ela faz de rimas de sentido do que ela quer dizer ou contradizer uma frase. Por exemplo, quando nós lemos aqui Salmo 19, do 7 ao 14, aqui diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Está falando a mesma coisa, só que com outras palavras. Olha que interessante. A lei é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos são dignos de confiança. Se ele é perfeito, obviamente ele é digno de confiança. Tornam sábios os inexperientes. E aqui reforça aquilo que nós aprendemos, que o sábio não é aquela pessoa que tem muito tempo de vida, mas o sábio é aquele que pratica e obedece à palavra de Deus. Porque ele sai do seu estado de tolice e passa para o estado de sabedoria quando obedece à palavra de Deus. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Aí vem a segunda frase. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. São sinônimos de uma forma diferente. Essa é a poesia hebraica. Você dizer as mesmas coisas com outras palavras, parece que você está repetindo várias vezes as mesmas coisas. Só que você está reforçando o que você quer dizer. Então, a lei do Senhor é perfeita. Ela é digna. Ela é para você confiar. Olha, a lei do Senhor, ela é justa. Ela dá alegria ao coração. Ela traz luz aos seus olhos. Então, você vai reforçando o que você quer dizer ou você contradiz algo. Tem aqui o texto reescrito com algumas partes em cores diferentes para nós visualizarmos isso melhor. Perfeita, digna de confiança. Revigora a alma, sábios e inexperientes. Justos e límpidos. Dá alegria ao coração, traz luz aos olhos, um exemplo que nós fizemos.
A gente vai encontrar muito isso, principalmente nos textos de Salmos. Então, são poesia hebraica. E aqui nós entendemos que a palavra de Deus, por si só, ela tem esse poder. Por que ela é autoridade? Porque é ela quem convence um homem do pecado. E isso aqui nos tira de nós um peso e uma responsabilidade que nós não temos, que é de convencer a pessoa. Então não sou eu e não é você quem vai convencer a pessoa, é a palavra. É através do Espírito Santo quem vai convencer, quem vai curar, quem vai confortar. Nós apenas somos canais, instrumentos de Deus para transmitir essas verdades. Mas é a verdade de Deus, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus, através da ação do Espírito Santo, quem vai operar essa ação de que eu estou aconselhando. Mas, irmão, você está me dizendo que durante um episódio de aconselhamento, que eu falei, gastei 2 horas da minha vida, preciosa vida, aconselhando aquela pessoa, e ela não me ouviu, eu tenho que deixar ela embora desse jeito? Se você falou tudo de acordo com a palavra de Deus, não tem mais nada que você possa fazer. Sim, você vai deixar ela embora desse jeito. E você precisa lembrar de uma coisa, a gente vai falar isso mais pra frente em outras aulas, que um aconselhamento cristão, ele nem sempre se resume a um episódio de aconselhamento. Vai ter pessoas em que você vai ter que aconselhar 3, 4 vezes. Vai ter pessoas que você vai ter que aconselhar por 4, por 5, por 6 meses de acompanhamento. Você vai conversar com ela hoje, ela vai abrir muito pouco do coração para você, você vai aconselhar o que você conseguiu ver, observar. E aí você vai na semana que vem, olha, vamos tomar mais um café, vamos conversar mais um pouco? Olha, semana passada a gente conversou sobre aquele assunto. E aí, como é que você está agora? Como é que está sendo a sua luta? Como é que você está lidando com aquela situação? E aí, ela vai conversar, ter um pouco mais de confiança em você, porque ela viu que você não julgou, que você não bateu, que você amou, que você ouviu, que você não expôs as suas vontades, mas você apresentou a palavra de Deus para ela, e ela está sedenta de ouvir mais essa palavra. Ela vai abrir um pouquinho mais do coração. Lembre-se do que nós aprendemos nas aulas anteriores. O nosso objetivo é atingir o coração. E às vezes, para você atingir o coração, para a pessoa ficar à vontade, ao ponto dela abrir o coração dela para você, isso às vezes é um bom tempo, irmãos. Não é no primeiro aconselhamento que as pessoas vão sentir à vontade e abrir o coração dela para você. Porque nós também somos assim. Eu sou assim. Eu tenho uma dificuldade tremenda de abrir meu coração para alguém. Será que essa pessoa é de confiança? Será que ela vai guardar para ela o que eu estou falando? Será que ela vai saber? Ela sabe que é sigilo? Ou às vezes eu estou inseguro, eu estou com medo, eu estou envergonhado. Então eu vou falando bem pouquinho. Então, muitas das vezes, um aconselhamento não se resume em um aconselhamento. O aconselhamento se resume em uma série de aconselhamentos, que às vezes vai levar um tempo. E nós temos que ter paciência para isso. Assim como Deus teve paciência conosco, temos que ter paciência para quem nós estamos aconselhando. Irmã Isilda, pode falar. Irmão Nelson, e tem exemplos, eu falo isso por experiência própria, uma pessoa que eu acompanhei ela durante muitos anos, mas aí chegou uma hora que eu fui aconselhada a abrir mão. Uhum. Entendeu? Eu fui aconselhada a abrir mão daquela pessoa, do aconselhamento com ela, que aí era Deus que ia tratar com ela. Entendeu? Eu sei que ela é uma pessoa cristã, convertida, acredita no Senhor Jesus, acredita, entendeu? Mas só que chegou um momento que não dava mais, por exemplo, porque tudo, a gente repetia as mesmas coisas, eram os mesmos assuntos, as dúvidas delas, isso foi durante mais de 10 anos. Meu Deus. Mais de 10 anos. Aí eu fui aconselhada pelo meu pastor
que conheceu a pessoa, que conversou também com ela, falou, chega uma hora que nós temos que abrir mão. Existe, na tua concepção, isso é válido? Vamos lá. É interessante essa posição que a irmã Isilda apresentou, e para muitos que ouvem pode até achar, mas nossa, mais 10 anos será? Irmãos, acontece. Acontece. Tem duas situações aqui que pode acontecer. Tem uma situação, irmãos, que nós temos que ter uma humildade de observar e, de repente, estar diante de uma situação que nós não temos mais condição de aconselhar essa pessoa. Não estou nem dizendo que foi o caso da irmã, tá, mas eu estou dando um exemplo, depois eu vou dar outro exemplo. Vamos supor que eu começo a aconselhar o irmão Jerry, por exemplo. Estou aconselhando ele em um determinado assunto. Só que esse determinado assunto, eu estou vendo que ele é tão complexo para mim que eu não estou tendo bagagens bíblicas de aconselhar ele nesse assunto. Ou o que eu estou aconselhando não está surtindo efeito. Eu estou vendo que aí é a hora de eu aconselhar ele a falar com uma pessoa que eu julgo seja mais preparada do que eu. Irmão Jerry, eu acho que esse assunto eu podia ajudar o irmão até aqui. Eu acho que o pastor falando de tal seria uma pessoa melhor para aconselhar o irmão. Vamos conversar com ele, irmão? Gostaria de conversar com ele sobre esse assunto? Gostaria de minha companhia nesse primeiro encontro? Posso passar para ele te procurar para conversar com o irmão? Se o irmão não quiser, eu não cito do que é o assunto, apenas que o irmão marque uma conversa com ele, porque a partir daqui o que eu posso fazer para o irmão é orar. Eu não tenho mais condições de acompanhar o irmão nesse assunto. Eu posso orar para o irmão. Eu não sei o que dizer e eu não quero dizer coisas erradas para o irmão. Não quero correr o risco de te dar um mau conselho que não seja bíblico. Então, é uma situação. Né? Outra situação que existe, irmãos, existe algumas pessoas, é raro, mas existem, tá? Que eles são parasitas espirituais. O que é o parasita espiritual? É aquela pessoa que ela é medíocre no seu modo de viver e pensar. Ela não quer mudar. Ela não quer mudança. Ela só quer alguém para se lamentar. Então você vai falar, você vai aconselhar, e ela vai continuar, e vai passar o tempo, e ela vai te sugando, porque ela vai te sugando suas energias, que você vai absorvendo tudo aquilo que ela está vivendo para você, chega uma hora que isso começa a te prejudicar. Então chega uma hora que você realmente vai ter que, não vou dizer desistir dessa pessoa, porque nós não podemos desistir no sentido de falar assim, eu desisto de que ela não vai conseguir sair disso, não. Mas, de às vezes você fala assim, olha, a partir de agora eu vou orar por você. Quando você quiser, eu estarei disposto a orar contigo, orar com você, orar para a situação. Porque tem pessoas que eles não querem mudar. E aí ele vai só te sugando e você vai se desgastando, porque você vai entrando em um estado de frustração, e isso é prejudicial para quem está aconselhando. Porque você fica assim, você se sente impotente. E isso pode ser prejudicial para quem está aconselhando. Então a gente tem que ter esse feeling de perceber quando tem que passar para uma outra pessoa. E se você passou por um pastor, que a gente entende que é a pessoa mais preparada do que nós para aconselhar, e ele também não conseguiu ajudar essa pessoa, entendendo, né? A gente, graças a Deus, temos pastores que são preparados, pastores que têm condições, né? Não é qualquer pastor, qualquer pessoa que acha que é pastor e nem teve uma formação para isso. E ele não está conseguindo ajudar essa pessoa, irmãos. O melhor que nós podemos fazer é orar por essa pessoa. Quando estiver com ela, você quer que nós oremos? Vamos orar junto nesse propósito? E orar. Irmãos, e crer que o mesmo Deus que transformou a nossa vida, uma hora vai transformar a vida dela. Uma hora vai agir naquela situação. Se ela é uma pessoa escolhida de Deus, como eu e você somos, uma hora isso vai acontecer. Mas tem pessoas que eles são parasitas espirituais. Eles têm um coração tão medíocre, que o coração medíocre você não consegue ajudar, porque ele não quer ser ajudado. Sabe aquela pessoa que ela precisa mudar de vida concernente às suas finanças, mas o que ela quer é que você só dê mais dinheiro para ela. Ela não quer mudar as atitudes dela. Ela não quer deixar de gastar exageradamente.
ela não quer passar a controlar melhor o que é prioridade, o que não é nos gastos. Ela só quer que você ajude ela dando dinheiro. Ela tem uma mente medíocre, ela não quer mudar. Ela precisa de uma mudança de mente, e ela não quer. Deu para entender, irmã Isilda, depois a irmã Érica, a irmã Bárbara, por favor? Irmão Nelson, infelizmente, nós chegamos à conclusão de que ela era esse segundo tipo de pessoa. Uhum. Entendeu? Ela dependia, ela ficou dependente, né? Tanto que os questionamentos dela eram sempre os mesmos, as nossas respostas eram sempre as mesmas, mostrávamos na Bíblia, aí na outra semana ela vinha com os mesmos questionamentos, sabe? E aí chegou uma hora que, infelizmente, não deu mais. Ela teve que buscar, no caso, né? Uhum. O pastor aconselhou ela a ir procurar uma terapia, para você ter uma ideia, né? Porque às vezes ela que era de fato precisava, né? Então, você precisa de uma terapia. Sim, sim. Entende? Então, no momento ela está bem, ela fala, nossa, tudo que a terapeuta me fala, vocês me falavam, uma terapeuta cristã, glória a Deus por isso. Amém, que tudo bom. que ela me fala, vocês falavam. Então, eu acho que ela tinha essa necessidade. Nossa, você usou bem a palavra, eu não conseguia descrever a questão. Esse segundo exemplo teu foi bem isso, parasita espiritual, é esse termo que você usou? É um texto que eu uso de vez em quando. Tem gente que é assim, que ele quer ficar ouvindo, tem gente que quer que a gente diga o que ela tem que fazer o tempo todo. E não é isso, nós não estamos aqui para isso. Ela tem que tomar a decisão, não é nós. Nós, detalhe, isso é importante, eu vou reforçar isso numa próxima aula, mas nós não podemos tomar a decisão pela pessoa. Ela tem que tomar a decisão. Nós vamos dar conselhos bíblicos que servem para a vida dela. E ela tem que tomar a decisão de seguir o conselho bíblico ou não. Não a gente dizer, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Tem gente que quer que você fale o que ela tem que fazer para depois ela até te culpar. Fiz o que você falou e Não é isso. Não, você tem que tomar a decisão. Vou te apresentar conselhos bíblicos, eu vou dizer o que a palavra de Deus orienta sobre esse assunto, ou se não for um assunto específico, mas como a Bíblia nos orienta a viver, e a pessoa ela vai ouvir, e o mesmo Deus que fala no nosso coração vai falar o coração dela, e cabe ela tomar a decisão como ela vai viver. Tá? Irmã Bárbara, por favor. Professor, mediante tudo isso que está sendo falado, né, assim, é muito perceptível. Acho que todos aqui devem conhecer pessoas que estão há muitos anos na mesma situação. Assim, você falou agora da área financeira, né? Eu já conheci, já me deparei com familiares que há muitos anos, assim, não é assim um deserto que está passando, uma prova de saiu e recuperou, e sei lá, depois voltou. Não, é muitos anos na mesma situação. E eu sempre ficava na minha cabeça aquele versículo que está em Provérbios, que a gente não pode deixar de fazer o bem, assim, você podendo fazer, você não pode. Se não fazer, você peca. Exatamente, tipo assim. Só que chega um ponto que você já, por exemplo, eu vou falar do financeiro, tá? Às vezes você já ajudou a pessoa financeiramente, você já orientou biblicamente, você já fez tudo. Às vezes o que a pessoa está precisando é realmente não receber ajuda. Porque ela está tão acostumada a sempre ter alguém para salvá-la, para que ela está muitos anos na mesma. Então, assim, não tem mais o que fazer, sabe? Então, assim, eu peço só a Deus que eu tenha todos nós também, sabe, chegar a hora também de falar, não adianta mais, é o que você falou, eu só posso orar por você, eu não tenho mais o que fazer, né? Sim. Eu vou dar só um exemplo bem rápido na situação, a gente não ir muito para esse lado, mas é interessante, e esses são pontos que vocês levantaram. Essa questão, por exemplo, financeira, irmãos. A gente tem que entender o seguinte, quando, vamos supor, um parente meu, eu tenho um irmão numa situação parecida, então eu tenho meu irmão, posso falar isso com mais clareza. E é que nem eu falo, minha vida é um exemplo para a sua, não é regra de fé para a sua. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que
Se a pessoa ela está totalmente endividada, ela não soube controlar as suas finanças, e um dos nossos deveres como cristão é ter o domínio próprio, e dentro do domínio próprio nós temos que dominar o que a gente faz com o nosso dinheiro. Então eu não posso gastar mais do que eu recebo. Eu tenho que saber quanto eu recebo e quando eu devo, e o quanto eu posso gastar. E dentro do quanto eu posso gastar, eu tenho que saber o que é prioridade para a minha vida. Então o que é prioridade para a minha vida? É eu pagar o aluguel ou eu comprar o iPhone novo? Só para os irmãos terem uma ideia de onde eu quero chegar. E aí tem aquela pessoa, aquele parente que está sempre endividado, e como a irmã citou, não é um exemplo de passar uma situação de dificuldade, um momento, um ano difícil. Não, a pessoa está 10 anos nesse ano difícil. Uma coisa está errada. E sempre você está ajudando como? Financeiramente, você está dando dinheiro, você está pagando a conta, você está emprestando dinheiro. Chega uma hora que você vê que a pessoa ela não quer mudar, como que eu ajudo essa pessoa? Eu tenho que ajudar naquilo que é necessário para ela, que eu julgo, e não porque ela não sabe julgar. Então, se o meu irmão está passando necessidade, está precisando de dinheiro, qual é a necessidade dele básica? É alimento. Então, o que eu tenho que ajudar? É melhor que eu dê uma cesta básica para ele do que eu dê dinheiro na mão dele. Né? Ah, então, o que está precisando? Como que eu posso ajudar? Você está precisando de um gás? Não, tá bom, estou comprando gás, estou mandando entregar aí. É alguma maneira que eu posso te ajudar. Porque eu dar o dinheiro é muito fácil. É muito fácil receber o dinheiro. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem... Quem julga como ajudar aquele que está precisando de ajuda é quem está ajudando. Então, eu tenho, somente em família, eu tenho um familiar, porque a pessoa ela quer ser ajudada da maneira que ela quer, mas às vezes a maneira que ela quer não é a maneira certa. Porque se fosse a maneira certa, ela não estaria nessa situação. For só ter dinheiro, para ela seria fácil, ela já teria resolvido o problema. Não, ela não sabe lidar com o dinheiro, então não é dinheiro que eu tenho que dar para ela. Eu tenho que dar para ela o que ela de fato precisa. Você precisa de quê? De um trabalho? Vou ver se eu consigo arranjar um trabalho para você. Vou ver o que está acontecendo. Então, assim, quem está ajudando, quem está numa situação melhor, porque teve suas atitudes melhores, teve atitudes mais sábias, teve atitudes mais corretas, soube poupar o seu dinheiro. Até porque quando eu tiro um dinheiro meu, se eu tirar R$100 do meu salário para ajudar o meu irmão ou qualquer outra pessoa, eu não estou tirando R$100 do meu salário, eu estou tirando R$100 da minha família, meu, da minha esposa e dos meus 2 filhos. Esse dinheiro não é meu. Ah, mas só eu que trabalhei. Peraí, meu irmão, esse dinheiro é da sua família. Você está tirando dinheiro que é para o sustento da sua família para passar para uma outra família. Então, isso tem que ser em comum acordo com a sua família, primeiramente, já começa por aí. E você tem que ver o quanto você pode tirar, o quanto você pode ajudar e qual é a melhor maneira de ajudar. Né? Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque senão a pessoa ela fica de fato acomodada. Porque sempre eu tenho a mamãezinha que paga minhas dívidas. Ah, eu estou devendo, vai estourar. Se eu não pagar, eu tenho minha mãe que paga, eu tenho meu irmão, eu tenho meu pai. Muitas pessoas se encostam muito nos pais, né? Porque os pais ficam com dó, não querem ver o filho sofrer, mas a sua dó está prejudicando, fazendo ele se afundar ainda mais em dívidas. Então, a gente tem que realmente ter essa jogo de cintura e entender que a quem vai ajudar, somente na questão financeira, é que tem que julgar a melhor maneira de ajudar o outro. Não é a maneira que ele quer ser ajudado. Eu tenho que olhar e julgar da mesma maneira que eu julgo a minha família, julgo meus gastos, o que é prioridade para mim. Ah, a pessoa ela quer pegar um Uber para ir para a escola. Peraí, mas por que um Uber para ir para a escola? Ela não pode pegar um transporte público? Dá para ir a pé? Dá para ir de bicicleta? Porque tem que, você está entendendo? Então, eu tenho que julgar as prioridades que ela não está sabendo julgar. Tá? Então, só para exemplificar aqui, mas em outro momento a gente pode esmiuçar melhor isso, mas acontece sim, tem pessoas que são assim, e nós temos que tomar cuidado para não ser guru espiritual dessas pessoas. Nós temos que ser conselheiros. E como conselheiros, assim como nós entendemos a palavra de Deus para a nossa vida, nós passamos a palavra de Deus para a vida da pessoa. Amém? Então vamos seguir aqui. Basicamente, de quem é o dever do aconselhamento cristão? De quem vocês acham que é o dever do aconselhamento cristão? Diante de tudo que nós ouvimos, que nós aprendemos, que nós já falamos nessas aulas, de quem é o dever do aconselhamento cristão? Pode falar, irmã Isilda. De todo cristão?
De todo cristão, perfeitamente. De todo cristão. O aconselhamento é um dever e privilégio de cada cristão. Então não é um dever e privilégio do pastor. O pastor, ele pode ser a pessoa mais preparada e capacitada teologicamente e com experiência para, mas é um dever e um privilégio de cada cristão. Olha o que está escrito em Gálatas 6, do 1 ao 2. Se vocês conseguirem ler no slide, pode ler. Quem consegue ler para a gente, por favor? Posso ler. Por favor, irmão Williams. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Olha que interessante. Então, aqui está sendo bem claro em Gálatas 6, do 1 ao 2, nós temos que guardar esses versículos para a gente, esses 2 versículos. Se alguém está sendo vencido por algum pecado, chegou até você, você sabe, você que já é guiado pelo Espírito Santo, você deve com mansidão. Então não é com ódio, não é com raiva, principalmente quando dentro da família, porque irmãos, dentro da família é que nós temos que pedir mais a Deus mansidão, porque às vezes é sempre como acontece, eu sei que acontece isso, as mesmas pessoas com os mesmos problemas que você já está te causando irritação. E nós temos que lutar contra essa irritabilidade, ter a mansidão, de ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Então nós também, como conselheiros, temos que ter esse cuidado. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros a obedecer a quê? A lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? A palavra de Deus. E como que nós fazemos isso? Nós precisamos ler esse manual. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa vida para que nós possamos ter o Espírito Santo de Deus em nossa vida, para que possamos ter essa mansidão em nossa vida, para que a gente possa aconselhar a pessoa ao caminho certo, para que a gente possa o quê? Cuidar de não ser tentado. Porque vai ter situações em que você vai aconselhar uma pessoa para lutar contra um pecado que você está lutando. E aí, na hora que você estiver aconselhando, você fala, Deus, já entendi tudo, já entendi. Já sei o que eu tenho que fazer para a minha vida. Porque eu também estou sendo tentado nessa mesma situação. Então, como que a gente vence isso? Através da palavra de Deus. Quem pode, deve e tem o privilégio de aconselhar todo e qualquer cristão. Não importa se é um cristão de 10, de 20 anos, já falei isso. Ou se a pessoa converteu-se a Jesus hoje, agora. No culto de ontem. Mas Wilson, ela pode aconselhar? Pode. Deixa ela ver alguém fazendo uma coisa, ela fala assim, não faz isso, você acabou de ver a palavra de Deus pregando, o quanto Deus falou, já está aconselhando. Agora, quanto mais tempo de contato com a palavra de Deus, quanto mais tempo de intimidade com o nosso Deus, eu e você tivermos, mais ferramentas e melhor preparados estaremos. Mas todos nós podemos, todos nós temos esse privilégio e todos nós temos esse dever de ajudar uns aos outros. Ajudem a levar os fardos uns dos outros. Então nós estamos aqui para isso, irmãos. Nós não estamos aqui para apontar o dedo. Estamos aqui para ajudar. Olha, você está com dificuldade? Eu estou aqui para ajudar você. Vamos orar? Você quer que eu ore com você? Irmãos, essas são palavras libertadoras que ajudam a pessoa. Às vezes, só o fato de você orar com a pessoa pelo aquele propósito, a pessoa ela adquire uma força enorme de lutar contra aquele problema que ela está passando. Vocês não têm ideia do quanto isso faz diferença. Ou alguns de vocês até têm essa ideia, porque já passaram por situações semelhantes. Eu tenho certeza disso. Mais um texto para nós lermos. Colossenses 3, do 16 ao 17. Quem pode ler para a gente, por favor? Eu leio. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos,
hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Amém. Interessante esse texto também aqui em Colossenses, que diz que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, todo o seu poder, a sua riqueza em poder, em salvação, em revelação, preencham a vida de vocês. Ensinem, aí já vem a orientação, ensinem e aconselhem uns aos outros. Mais um texto provando que todo cristão não só pode, como deve, aconselhar uns aos outros. Então, onde está na Bíblia, irmão Wilson, mostrando que todos nós devemos aconselhar uns aos outros? Está aqui, Colossenses 3, do 16 ao 17, nós encontramos isso. Como? Com toda a sabedoria, com todo o conhecimento que você tiver, com tudo que você tiver de Deus, faça isso, use isso nesse momento para ajudar essa pessoa. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. O que é fazer em nome do Senhor Jesus? Não é em meu nome, não é em minha vontade, é em nome do Senhor. Então eu vou ter pela pessoa o mesmo que o Senhor tem por mim. Eu vou ter, primeira coisa, paciência. Eu preciso ter paciência de ouvir. Eu preciso ter paciência de esperar o tempo certo de quando a pessoa vai falar. E eu ter o tempo certo de mostrar para ela, às vezes revelar para ela o pecado dela. Porque às vezes a pessoa, ela nem está percebendo o pecado. Sabe Davi? O exemplo de Davi? Davi comete aquele monte de pecado e está lá achando que é o rei da cocada preta, como dizia antigamente. Aí chega Natan, com toda a sabedoria, e com muita calma fala, olha, Davi, tem um homem assim, com tantas propriedades, e começa a contar uma história, e vai com muita calma ali, e olha, pegou aquele outro que só tinha uma, e roubou, e matou, e pegou para ele. É digno do que esse homem, Davi? É o próprio Davi dá a sentença, né? Ah, é digno de morte. É, Davi, é digno de morte. Esse homem é você. Opa! O que Davi fez quando ele ouviu isso? Ele aceitou. Ele se humilhou, ele reconheceu. Por quê? Porque ele recebeu aquilo como a palavra de Deus. Então, quando a gente vai com a palavra de Deus, não tem como a pessoa não aceitar. Não tem como ela retrucar-nos. Porque a gente não está indo com nossos apontamentos, cheio de nossos egos morais, nossos conceitos morais e filosóficos. Não, nós estamos indo com a palavra de Deus. Então, quando você chegar ao ponto de você ter que até apresentar o pecado que ela está passando, olha, diante de tudo que nós conversamos, diante de tudo que você está me passando agora, isso que você está cometendo é um pecado contra o Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz. Aí nós, de novo, nós precisamos sempre renunciar ao pecado. Nós precisamos, diz a Bíblia, que nós devemos negar a si mesmo para servir ao nosso Deus. Está precisando de ajuda para lutar contra esse pecado? Qual a ajuda que você precisa? De que maneira você acha que eu posso te ajudar? Se coloca à disposição. A pessoa vai ver que você está preocupado realmente com ela, está tendo empatia por ela, está realmente aqui querendo aconselhar, querendo ajudar, está glorificando a Deus nisso, porque você está trazendo ela de volta para Jesus. E em tudo, a gente está dando graças a Deus, em tudo. Então não é eu. Lembre-se, eu falei, olha, fulano mudou de vida, depois que eu falei, meu irmão, eu e você somos a farinha do barro do mesmo que ela, nós não somos nada. Tudo é a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, do 14 ao 15, diz assim, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos.
mas um texto maravilhoso que nos ensina sobre aconselhar. Como? Temos que advertir quem está sendo disciplinado. Mas como? Com amor. Temos que encorajar quem está fraco na fé, quem está desanimado. Temos que ter uma coisa chamada paciência. Irmãos, que mundo impaciente é esse que a gente vive? E o problema é que os cristãos estão no embalo da impaciência. E às vezes a gente não tem paciência, a gente não tem paciência às vezes nem de ouvir. A gente não consegue parar 5 minutos para ouvir a pessoa. Não, a gente tem que ter paciência, irmãos. É paciência. Aconselhamento é paciência. Se você não tem paciência, peça a Deus que Ele vai te dar. Porque você vai precisar acompanhar, às vezes, a mesma pessoa por um bom tempo. Então, tenha paciência. No tempo de Deus, a palavra vai fazer efeito, vai surtir efeito na vida dela. Pode ter certeza disso, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Eu sou um servo de Deus, você é um servo de Deus, você pode ter certeza que um momento a palavra de Deus vai fazer efeito. Irmã Érica, você quer comentar alguma coisa? É uma dúvida. Quando fala assim, aconselhamento cristão, que é de cristão para cristão, isso pode envolver os cristãos católicos também? Porque eu sou rodeada de católicos e assim da minha família, né? Mas eles acreditam em Cristo, né? Sim. Acreditam em tudo isso, mas quando a gente fala em aconselhar, pode ser esses irmãos também? Ou é só da nossa evangélica? Sim, entendi. Irmãos, nós entendemos, né, nós compreendemos que a salvação ela vem somente por meio de Cristo. Sim. Mas nós não podemos dizer que não vai ter católico salvo no céu. Também acho. Nós vai ter muito católico salvo no céu. Sério, irmão Wilson, mas lá tem idolatria, mas também tem idolatria da nossa igreja. Não tem imagem de escultura lá. Mas tem gente que tem um monte de outras imagens no seu coração. Nós falamos sobre isso. Então nós temos que entender que a igreja católica ela foi uma igreja que ela também nasceu de um berço cristão, evangélico, assim, cristão em Cristo, e ela se perdeu nesse meio caminho. Ela se perdeu. Mas tem pessoas ali, sim, que vão ser salvas, irmãos, que estão na igreja católica. Nós não podemos dizer que todo mundo que está lá vai ser salvo. Tem gente, sim. O que eu aconselho quando você aconselhar alguém católico? Nunca trate ele como não cristão. Trate ele como cristão. Porque se ele está se posicionando como cristão, trate ele como cristão. Então você vai, porque ele está se colocando que ele crê na Bíblia. Por mais que ele creia na Aparecida, que ele tenha outros santos, mas ele está se colocando que ele crê na Bíblia. Então, você está dizendo que você crê na Bíblia? Então tá bom, olha, a Bíblia diz isso aqui. E aí você vai dando pitadas de evangelismo no meio desses aconselhamentos. Porque é a palavra que vai convencer. Eu conheço amigos que eram de igreja católica carismática. E eram muitos católicos. E eu tenho familiares também, são muitos católicos praticantes. Melhor que muitos crentes. E aí, como que eles se converteram? Como que minha esposa se converteu? Minha esposa, ela era aquela católica quando ela era jovem, aquela ali de fazer crisma, tudo. Como ela se converteu? Quando ela viu dentro da igreja católica, ela via a palavra e via diferente. Não, mas a Bíblia disse que não pode isso aqui, mas... Ela começou a questionar. Então, no aconselhamento, você começa a mostrar, olha, a Bíblia diz que nós devemos servir a Deus assim. A Bíblia diz que só a salvação é só por meio de Jesus. Então, você vai começando a colocar, e ele vai começar a ver que as coisas não estão batendo. Quanto você menos espera, ele vai participar de uma conexão com você. Vai, de repente, visitar em um culto. Então, não trate ele como não cristão. Trate como um cristão, que precisa ser tratado. Que precisa ser curado. Que precisa ter, de fato, às vezes, ainda um real encontro com Cristo. Mas tem gente, sim, lá na igreja católica, que está servindo a Deus lá na igreja católica, mas não duvide disso. Nós não temos esse poder de julgar nesse modo de dizer que não, nenhum católico vai para o céu. Não podemos dizer isso, não. Nós não podemos dizer isso. Isso eu sei que pode cair esquema de alguns que estão me ouvindo agora, mas nós não podemos dizer isso. Tem pessoas assim. Trate como cristãos. Eu tenho alguns parentes, quando eles passam algumas coisas, eles nos procuram. Eu falo, então, nós que somos cristãos, eu falo bem assim, né? Diz a Bíblia, nós temos que perdoar.
Nós temos que perdoar. Porque aí você vai estar mostrando para ele que você é uma cristã. Ele vai realmente, ó, não, ó, olha, minha prima, minha irmã, de fato, ela é cristã, porque olha, ela dá o conselho ali na Bíblia, ela, nossa, eu gosto de ouvir ela. Agora, se você tratar ele como não cristão, se você jogar ele, não, ele não vai te ouvir. Como é que você vai alcançar ela? Como é que você vai alcançar o coração dela se você desprezar o que é a fé dela? Ela tem várias coisas que precisam ser trabalhadas, como tem várias pessoas que estão em várias igrejas evangélicas, que nós dizemos que são evangélicas, que estão vivendo numa inquisição espiritual. Que acha que a bênção de Deus passa pela vida do seu pastor para chegar até ele. Ele tem o seu pastor, ele idolatra o seu pastor. Ele é tão idólatra como um católico que idolatra uma imagem. Porque ele está adorando uma criatura feita por Deus e não o Criador. Então a gente tem que tomar esse cuidado, sim. Pastor, e na verdade eles às vezes que fazem essa acepção da gente. Ah, vocês evangélicos, né? Eles não falam assim nós cristãos, eles falam vocês evangélicos e nós católicos, né? Eu sei que eu estou vivendo isso porque assim, meu marido é católico e graças a Deus a palavra tocou muito o coração dele e ele está indo na igreja agora comigo, ele está adorando a igreja, né? A palavra do pastor, tudo. Então ele agora que ele está entendendo mais, né? E ele é devoto de Aparecida e ele assim, nunca mais falou em nada. Ele tá deixando a palavra, e hoje ele que fala, não vamos faltar na igreja, vamos hoje, não sei o quê. Não, e, sabe, ele já colocou toda a nossa agenda em base do culto, nossa agenda familiar de final de semana, né? Mas foi a palavra que tocou, e a gente só tem a agradecer, né? Graças a Deus. Exatamente. É isso que foi interessante, mas reforçou o que a gente estava aprendendo aqui. Quem tocou, quem está convencendo? A palavra. Não é eu que vou convencer a ele que a Aparecida não é, que Maria não vai salvá-lo, não somos nós. É a palavra. Né? Mas é isso mesmo. Caminho certo, mano. Deus abençoe. Amém. Temos aqui também o texto de Romanos 15, 14, que Paulo reforça que ele está convencido de que os irmãos estavam preparados para instruir uns aos outros. Irmãos, eu estou convencido que vocês estão preparados de instruir uns aos outros. O nosso pastor, ele precisa estar convencido que a igreja, que é a PIB de Mogi, a igreja, né, está preparada para aconselhar uns aos outros. Então, nós temos que ter esse sentimento em nós, que está aqui em Romanos 15, 14. Então, o apóstolo Paulo, ele vivia o evangelho, ele transmitia o evangelho, e aí ele sabia, não, vocês são capazes, vocês estão sendo capazes de aconselhar uns aos outros, porque vocês estão cheios de bondade e plenamente vocês estão sendo instruídos. Resumindo o que nós tudo aprendemos aqui hoje, a Bíblia é a maior autoridade no aconselhamento cristão, pois é a revelação especial de Deus para o homem. A Bíblia tem valor para todas as áreas da vida do homem, porque Deus opera por meio da sua verdade. Biblicamente, o dever do aconselhamento cristão é de todos os cristãos, para com a comunidade. Essa é a cultura do discipulado. São frases importantes que coisas que nós aprendemos aqui hoje. Eu vou compartilhar com vocês apenas uma dica de um livro. Quem quiser, tem um livro muito bom, quem quiser adquirir, que é esse livro do John MacArthur, Por que Crer na Bíblia? Não sei se alguém já conhece, se alguém já leu, mas é uma dica de um livro, tem na Amazon, está com preço muito bom, é um livro pequeno, um pouco mais de 200 páginas, e é um livro muito interessante. Nós falamos muito sobre os questionamentos, pessoas questionam a autoridade bíblica, e é um livro muito bom. Por que Crer na Bíblia? Então, se alguém tiver algum interesse, eu gosto sempre de dar dica de livro. São dicas que eu acho que são muito válidas. Meus queridos e amados irmãos, eu quero agradecer a vocês. Nós começamos 10 minutos atrasados, então nós passamos 10 minutos aqui. Peço perdão para vocês, mas foi uma aula muito boa. Acho que nós podemos compartilhar experiências e aprender bastante da palavra de Deus. Eu abro oportunidade para alguém tiver alguma dúvida, fazer algum questionamento. Vou parar aqui agora de compartilhar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, está aberta a oportunidade.
Se não, eu vou pedir que vocês, quem quiser, ligue a câmera, passa aquele perfume, vamos tirar a nossa foto, aquela foto linda para nós mandarmos para o nosso grupo. Maravilha, ficou muito bom. Gente, Deus abençoe vocês. Como de costume, eu fico um pouco mais. Se alguém quiser falar no PV comigo, é só ficar aí conosco. Para os demais, uma boa semana. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Obrigada, boa Boa noite. noite. Deus abençoe. Boa noite, Amém. irmãos. Boa noite. Até Semana mais. toda. Bom, irmãos. Início de semana para todos nós. Amém. Deus abençoe. Amém. Irmão Ivanildo, quer comentar alguma coisa? Amém. Deus abençoe a todos.